Dando continuidade à próxima palestra com o título Ambiente de Aprendizagem Persuasivo, será proferida pelo professor doutor Alexandre Gomes. Alexandre Gomes é professor da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências da Educação pela Université de Paris, bolsista de Produtividade TT2 do CNPq e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Atua com a concepção de ambientes colaborativos de aprendizagem, atuou como coordenador dos eventos SBI e IHC, promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação, hipertexto. Atuou como membro das comissões especiais de integração humano-computador e informática da educação da SBC, da qual é membro do Conselho. É líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologias Educacional, publicou mais de 280 trabalhos em periódicos especializados em análise de eventos, orientou ou co-orientou mais de 70 dissertações de mestrado e teses de doutorado na área. É coordenador das comunidades de software livre, Amadeus, Inovaula e OpenRedu. Vamos dar uma salva de palmas para Alexandre Gomes. Bom dia. Hoje é domingo, né? Eu queria que vocês esquecessem essa apresentação toda. Eu vou substituir por uma palavra. Eu sou servidor. Estou bastante ciente e consciente, como os colegas aqui, do nosso papel nesse momento de evolução civilizatória, como na belíssima resposta do nosso país, tá certo? Então, igualzinho. Então eu preparei essa apresentação para dialogar com vocês, me colocando no lugar de vocês, tá certo? E a gente tem a mesma essência, a mesma natureza. A gente está se conectando com esse momento de desenvolvimento de formas diferentes, mas com o mesmo propósito, certo? Então, resumindo, meu currículo é só essa palavra. Esqueci de ler o manual. Uma outra coisa, só para deixar claro o que é que vai aparecer aqui, eu vou mostrar, tentando me colocar no lugar de vocês, eu pensei em apresentar isso aqui. O que é que significa o que eu vou apresentar aqui? São trabalhos em andamento, tá certo? São trabalhos em andamento, é a segunda mensagem. A terceira é o seguinte, o MEC, a Marluce, apresentou como é o modus operandi do MEC. E eu vou falar, do lugar que eu falo, é de dentro de uma universidade. Né? Então, o que é a universidade, no meu entender, eu posso estar errado, fiquem à vontade para, na hora das perguntas, fazer as suas críticas, extremamente importantes ouvir suas críticas. Do lugar que eu falo, eu não posso esperar o tempo histórico, né, esperar que os professores sejam bem informados, que a infraestrutura esteja boa, que os gestores educacionais estejam preparados para pensar na tecnologia. Então, o meu modus operandi é, considerando as condições naturais, socio-históricas das redes, né, e das pessoas que estão nela, o que é que a gente pode oferecer enquanto solução para intervir nessa linha de desenvolvimento. Quem quiser acompanhar e baixar já está disponível ali. Eu vou seguir uma agenda bem simples, que é um pouco quase que uma prestação de contas do trabalho de um grupo de pesquisa. Né? Primeiro, eu vou justificar, né, a origem do problema, tá certo? Então, qual é o pecado capital, qual é o mito que se transformou em problema. Romero falou de vários mitos ontem e hoje eu vou pegar só um deles para a gente colocar aqui como bode expiatório. Né? Depois eu vou falar um pouco de design. Eu acho que a Priscila e a Débora ontem fizeram uma excelente apresentação e elas falam de uma coisa extremamente importante, que é o raciocínio de design. A Débora falou, é super difícil traduzir e não faz parte da cultura brasileira o design, lamentavelmente. A gente vai ver a falta que se faz
e depois eu vou entregar alguns produtos, certo? Vou entregar mesmo. Primeiro a origem do problema, né? Algum de vocês já se perguntou quem foi que inventou a sala de aula? Quem foi o sujeito que criou a sala de aula? São todos professores, né? Pois é, em que momento da história da humanidade, paleolítico, neolítico e tal, inventaram a roda e de repente inventaram a sala de aula? Foi em algum momento alguém inventou a sala de aula. Já se fizeram essa pergunta? Já? Quem foi que inventou? Platão. Não, Platão era... Ele ia para as ágoras, era bem melhor que sala de aula. Tem uma faculdade lá em Petrolina que embaixo de um pé de árvore eles colocam aqui, isso aqui é a ágora. Acho que é o lugar mais simpático para você formar alguém. Platão, as academias de Platão não tinham cadeiras enfileiradas. A sala de aula, do ponto de vista estético e espacial. É mais velho que isso. É mais velho que isso. Olha aí o cidadão, ó, em cima de uma pintura equestre. Uma pintura equestre é sempre quando você quer ressaltar o poder dessa pessoa, né? Esse é o imperador prussiano. Ele, para formar as suas legiões militares, ele criou uma tecnologia de instrução e ficou muito conhecida pelo impacto na formação de exércitos e logo se espalhou pelo Império Francês, inglês, etc., como uma tecnologia de instrução militar. Então, a sala de aula é uma tecnologia militar de instrução, com todos as suas mazelas. Alguém com mais poder vai dizer às outras pessoas, vai instruir as outras pessoas o que elas têm que fazer e elas têm que obedecer àquela pessoa. É importante essas leituras para que a gente comece a posicionar as nossas perguntas. Colocar tecnologia na sala de aula sem desmontar essa sala de aula não vai ter muito efeito, e a gente sabe disso. A comunidade europeia, os últimos relatórios da OCDE deixam claro que todo o investimento da humanidade em tecnologia educacional está em risco. Era melhor ter investido em professor. É os relatórios de 2017. Logo depois, isso aqui é século XIX, esse modelo já era piada na Europa inteira. Era conhecido como o modelo funil de Nuremberg. Paulo Freire foi convidado a sair do país porque ele chamava isso de educação bancária ou seja, 300 anos depois, apesar de muita crítica, de muita teoria, contestando essa forma de educar as futuras gerações, a gente ainda não conseguiu desmontar esse sistema que hoje é regulamentado por aproximadamente 40 mil leis no Brasil. Não é só as cadeiras, o espaço e a arquitetura dos prédios. São 40 mil leis que dizem que como esse sistema tem que funcionar. Então, quando você chega com tecnologia educacional, o gestor, o diretor, o secretário, o professor, eles fazem o seguinte cálculo na cabeça deles: vão vir mais 200 coisas para eu pensar, além dessas 40 mil. Então, é muito delicado mexer nesse sistema, certo? E se a gente não desmontar o sistema, a gente muito dificilmente... Tá ele aí, muito simpático, né? Mas é muito complexo. Ele não é só complicado, ele é complexo no sentido da modernidade. Tem muita variável, é muito denso, são relações mil aqui nessa fotografia. Mais recentemente, teve um neurocirurgião que colocou um eletroencefalograma no braço de alguns estudantes e monitorou a atividade cerebral dessa pessoa durante uma semana. E aí tem um detalhe bem interessante aqui nesse resultado dele, que é o seguinte: se vocês prestarem atenção, a atividade cerebral da pessoa, quando ela está na sala de aula, é um pouco menor do que a atividade cerebral enquanto ela está dormindo. Então a sala de aula é um excelente lugar para você repousar o seu cérebro. Ou seja, nós utilizamos uma tecnologia do século XVIII com muita naturalidade, certo? Assim, quase por inércia cultural, e a gente ainda não percebeu que ela é a raiz do problema, né? E o que a gente vai colocar no lugar? Essa é a pergunta que tem muita gente se fazendo mundo afora.
O resultado da adoção massiva dessa tecnologia são 56 milhões de almas brasileiras formadas nesses espaços desmotivadores. O resultado é que nós somos o pior país do mundo em termos de educação. A boa notícia é que nós somos melhor do que Serra Leoa e Zimbábue. Em termos de educação e ensino de linguagem, então a gente não consegue formar. Se você lembra bem das teorias vigotskianas, a linguagem é o melhor instrumento para você pensar com. Então a gente não consegue formar os nossos estudantes para se apropriar da própria linguagem natural. Significa que as pessoas não conseguem pensar direito. Então, se elas não conseguem pensar direito, então elas não vão conseguir aprender matemática. Então, hoje o resultado do investimento de 14 anos na escolarização de toda a população brasileira, que é de 120 bilhões de reais ano, significa que nos últimos 16 anos nós gastamos 1,92 trilhões de reais para ter uma eficácia de 10%. Os egressos do sistema educacional brasileiro nos últimos 16 anos, apenas 10% dele conseguem dominar alguma coisa mais complicada do que as 4 operações matemáticas. Essa é a realidade. Isso é consequência de uma adoção inconsciente de toda uma sequência de gerações no último século, pelo menos, no Brasil. Só que o mundo mudou. O mundo que está embaixo do Brasil evoluiu avassaladoramente. E isso aqui é um quadro de 2 anos atrás, da reunião de Davos, na Suíça, Fórum Econômico Mundial. E aí as pessoas começam a falar de um mundo hiperconectado, a 4ª Revolução Industrial, e a gente está formando pessoas para a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial do vapor, eu estava formando mão de obra. As nossas escolas são excelentes lugares para formar mão de obra barata, que é uma frase brilhante de um dos 5 ministros que a gente teve nos últimos 4 anos, o professor Janine, que publicou um livro sobre a experiência dele recentemente no Ministério da Educação. E ele tem toda a razão, porque o mundo já percebeu que o egresso de qualquer sistema educacional ele não precisa saber só linguagem e matemática. Ele deve saber pensar problemas de uma forma complexa, colaborativa, com um raciocínio de design dentro desse processo de resolução, porque o mundo ele é completamente diferente do que ele era há 40 anos atrás. Então, as escolas da gente nos colocam em risco material. Tem uma forma para resumir essa pergunta, que é o seguinte: quem vai pagar a aposentadoria de vocês? E aí, o italiano que mais entende do Brasil, e o último livro dele é super esperançoso, apesar desse quadro que eu estou desenhando aqui, eu recomendo ler o livro dele, que se chama O Futuro Chegou, porque nós somos o país do futuro. E aí o Domenico De Masi, que é conhecido como ócio criativo, né, ele escreve esse livro, O Futuro Chegou. E ele diz o seguinte: ele é um teórico da criatividade. E a criatividade é muito das competências que a gente tem que formar nos egressos para que eles consigam atuar no mundo, tá certo? Atuar e serem profissionais e criarem riqueza para si e para outras pessoas. O Domênico diz o seguinte: olha, isso aqui é uma pista. O local ideal para você formar as pessoas para esse mundo, para a contemporaneidade, deveria unir diversão, trabalho e aprendizado, consequentemente aprendizado. Essas frases aqui são uma pista muito interessante. Se você entrar em qualquer mapa de distribuição de soluções de inovação pelo mundo, vocês vão perceber que as soluções têm esse tipo de coisa. Trabalho, o que significa trabalho? Porque as pessoas aprendem quando movimentam o corpo inteiro. Ficar sentado faz com que o cérebro fique paralisado. E aí, só para dar um exemplo, isso aqui é um espaço chamado LOUCO, lá no Recife. O LOUCO é o Laboratório de Objetos Urbanos e Conectados, que está em Costa Rica, meu colega Jordano. E esse aqui é um dos pontinhos que começa a aparecer mundo afora, com os Fab Labs e os Makers, etc., vistos assim, ó, na pontinha do olho de trás, assim, né, com muita... A sociedade conservadora, como a Marluz colocou, eu até lembrei de um livro que chama assim, A Sociedade da Bolha. Só que a bolha está começando a rachar. Foi publicado há uns 5 anos atrás pelo sociólogo. E esses espaços são vistos, lamentavelmente, ainda com muita reserva, certo? Então, por que a gente ainda não entrou e se debruçou nesse tipo de coisa aqui?
onde o professor ele tem que se inclinar, né? Ele troca de papel com o aluno, ele passa a ser aprendiz, assim como o aluno, etc. Muito bem. E aí a gente vai falar sobre design. O que é o design? Em poucas palavras, eu adoraria ter a oportunidade de falar, e a gente vai ter, tá certo? O design ele é um raciocínio, é uma herança cultural da humanidade, equivalente ao método científico, só que ele complementa o método científico. O método científico ele tem 1000 anos na história evolutiva humana, e o raciocínio de design foi sistematizado pela primeira vez na década de 20 do século passado, no interior da Alemanha. Logo depois veio a guerra, o nazismo mandou fechar a escola de Bauhaus, aí vocês sabem como é que... Enfim, tem uma longa história. Eu estou terminando de escrever um livro, acho que eu vou ter a oportunidade de terminar no meio do curso de vocês, sobre a didática do design. E o design, ele por que persuasivo? Porque considerando que a formação dos professores é desse jeito, a nossa história é desse jeito, como é que eu crio uma tecnologia e convenço as pessoas a utilizarem sem que alguém mande elas usarem? E essa tecnologia precisa ser persuasiva. Esse termo corresponde a uma corrente holandesa do raciocínio de design. E vocês vão ver muito isso na disciplina de gamificação. A gamificação é uma estratégia de persuasão. Persuadir para mudar hábitos. Por exemplo, mudar hábitos com relação ao esporte. Se eu apresento uma visualização, eu posso tocar na consciência das pessoas, elas podem fazer mais esporte. Ou elas podem acompanhar os seus medicamentos e depois vão até o fim do uso de uma terapia com antibióticos. Então tem estratégias, designs que são soluções criadas a partir do raciocínio de design para mudar certos hábitos. E a gente tem muitos hábitos que a gente precisa mudar. Por exemplo, estimular o professor a planejar, estimular o aluno a ler antes de ir para a aula, estimular as pessoas para colaborarem entre si, estimular as pessoas para saírem do espaço sala de aula. Ou seja, tem muitos hábitos a serem quebrados, né? E aí, na literatura do design, essa referência aqui ela é muito pouco conhecida. Você vai encontrar bem pouquinho artigo, mas isso aqui tem um pouco de relação com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Quando em 2000, na virada do milênio, o Ministério de Ciência e Tecnologia declarou que TI era área estratégica para o nosso desenvolvimento, ele também declarou que design era estratégico para o nosso desenvolvimento, baseado nisso aqui, que ele chama de design pós-colonial. Então, o que significa ser designer num país que foi colônia? Para mim, para tu, entendeu? Para vocês, ou seja, vocês futuros especialistas e já experientes especialistas, o que significa para nós podermos criar soluções metodológicas e tecnológicas, etc., num país que foi colônia, que escravizou pessoas, que a mão de obra era barata, que isso ainda está no inconsciente das pessoas, que a gente quer ter a mão de obra barata, tá certo? A gente precisa declarar para si e para as outras pessoas que a gente vai se meter na linha de desenvolvimento desse país. Tá? Então, puxar para si é uma meia-culpa da academia. Para que serve a academia no Brasil? Certo? Ela tem que puxar para si de uma forma muito precisa, ampla, sistêmica e em rede, a dor, tá certo, desse crescimento e tentar pensar uma solução. É para isso que existe a academia. É por isso que eu estou tão emocionado, desde que cheguei ontem, que eu estou postando na rede social. Pô, essa cena aqui é belíssima. Né? A gente tem hoje uma quantidade pequena de colegas, certo? Então eu postei e guarda essa foto, porque a gente quer, quando eu estiver me apresentando, ver pelo menos metade dessa sala nos congressos de informática educativa, já doutores, informando mais de 50 cada um de vocês. E essa lógica aqui eu recomendo. Essa lógica do design pós-colonial influenciou a política de implantação da cultura de design no Brasil. Lamentavelmente, a TI pegou e o design não. Né? Os grandes nomes do design passaram por aqui no começo do milênio, mas infelizmente a cultura do design não pegou. Por isso que é tão bacana o trabalho da Priscila e da Débora. Bom, e agora eu vou entregar algumas soluções, tá certo? Esse primeiro projeto, a hipótese dele é o seguinte: a gente começou ele em 2005, se chama Amadeus. Hoje ele é protegido por lei federal, Instrução Normativa número 4 da Presidência da República, e distribuído pelo Ministério da Educação. É um REA GPL2, né, que vocês podem baixar ali, experimentar. Tem colaboração de várias universidades federais. A gente gastou muito recurso público e a gente foi ao Ministério do Planejamento e entregou ele. Né?
Por que a gente fez ele? A frase que eu vi quando eu fui fazer uma demonstração no Mac. Tudo bem, mantém informado, mas já existe o Moodle. Aí, foi a primeira grande ducha fria. Acho que vocês chegaram no Mac no momento certo, na hora certa. Eu cheguei talvez uns 8 anos antes. Acho que eu estava no lugar certo, mas na hora errada. Quando eu fiz essa entrega aqui, foi isso que eu vi. Mas a ideia é, nós não temos as mesmas pessoas. E na época o Moodle é extremamente difícil de navegar. Você entrava em 5 níveis de tela para colocar um material, etc. E a gente conseguiu fazer uma interface que no comecinho do JavaScript, né? Então não tinha navegação, usava tudo numa interface só, então a usabilidade era incrível. E essa aqui já é a segunda versão que a gente fez recentemente com o recurso do Mac, que tem 2 características importantes, 3 características importantes. A primeira é a acessibilidade. Então lá em cima vocês têm aqui a acessibilidade para a visão subnormal. A segunda é que ele trabalha com a noção de autonomia. Então o aprendiz ele diz qual é o seu objetivo de aprendizado. E a terceira é que ele permite muita análise de dados. A base de dados, depois que a gente quebrou muito a cabeça para entender a base do Moodle, eu disse para ele, vamos fazer logo uma plataforma que a base já entregue para a gente as variáveis para a gente analisar o comportamento. Bom, ele está pronto lá, né? A gente ainda tem recurso do Mac, foram muitos testes de doutorado e tal. E é aqui que o aluno, a gente inverte o papel, ou seja, em lugar de cobrar do aluno, a gente pergunta para ele, você tem que estudar tal assunto, e aí declare aqui os seus objetivos de aprendizado, e ele tem diversos elementos na interface para declarar tempo de entrega e etc. E visualizações para apoiar o amadurecimento de uma das habilidades cognitivas que mais falta no Brasil, que é o título de um livro de Paulo Freire, que é autonomia. A gente não forma na educação básica pessoas com autonomia suficiente para continuar aprendendo depois dos 16 anos de idade. E com relação essa é uma estratégia, a estratégia de visualização que a gente adotou ali atrás, e depois a mineração de dados educacionais do curso do CEDI, né? A gente também utilizou em outra plataforma para criar um mecanismo de ajudar o estudante e os tutores a perceber se a pessoa está se afastando do grupo. Aquela noção que o Romero Dória apresentou ontem, de distância transacional, que não tem nada a ver com quilômetros, né? A gente coleciona na base dessas plataformas e entrega para o aluno, para o professor, uma coisa desse tipo aqui, né? E o vermelhinho significa uma pessoa que vai dar trabalho para o tutor. Essas tecnologias, elas são livres, tá certo? Estão naquele endereço para vocês. E aí, em 2005, a gente já tinha feito o Amadeus com essa preocupação. Como é que eu crio uma plataforma que ninguém precisa aprender a usar? Em 2010, eu estava dando aula e aí um aluno de 4º período disse assim, professor, acho que foi, a gente quer fazer uma rede social educativa. Aí, no momento, assim, foi a ideia de um aluno de 20 anos de idade, André, o nome dele, André Diniz. E aí eu olhei para ele e disse assim, você vai fazer uma rede social educativa? Então levou 4 anos e a gente chegou, a gente gastou R$1.600.000 e em 4 anos a gente tinha materializado uma rede social educativa com as lições aprendidas do Amadeus e ela também é um REA. Hoje a Universidade Federal, a gente aprendeu com uma colega chamada Guta de Aracaju, que é muito importante quando a gente cria software nas universidades, que a gente faça o registro antes de entregar à sociedade e tal. Ele foi projetado para um uso massivo, então a gente consegue fazer mocks, etc. Instâncias únicas, assim, a gente pode colocar milhares de pessoas, milhões, sei lá, milhões a gente não testou não. Eu vou dizer milhares, dezenas de milhares que a gente testou. Certo? Então aqui é o endereço da comunidade e ele herda de novo essa preocupação. Ela foi refeita 3 vezes, não coloquei aqui as versões não, a gente fez 3 vezes, porque um dos grandes dramas do LMS é que eu tenho um conteúdo de um lado, depois eu tinha que navegar, aprender a navegar, aí chego lá no fórum. Só que quando eu chego no fórum, ele é um ambiente horrível para conversar, porque os assuntos estão misturados, uma coisa que a gente chama de paralaxe. É difícil propagar as ideias, tem pelo menos 15
lá em linguística, o pessoal estuda isso, tem pelo menos 15 tipos de problemas diferentes, a propagação de ideias no fórum. Então, como é que a gente resolve os problemas do fórum? Então, a gente resolveu utilizando, colocando os materiais, o fórum abaixo de cada um dos materiais, aí resolve a questão do assunto, né? E para simplificar o trabalho do professor, quando ele entra lá na página principal, ele vê as conversas dos vários fóruns organizados de forma cronológica, e navega e tal. Então é um flow cronológico, temático, filtrado e tal. Muito bem. A hipótese dele é que o brasileiro é muito afeito à rede social. Então vamos colocar uma rede social, né? E a gente fundiu a ideia de LMS, né? Que é o design educacional dos materiais, com esse espírito comunitário, social do brasileiro. Muito bem. Não pegou. A gente ficou 4 anos no mercado, gastamos quase mais de R$1,5 milhão, e aí todo mundo desistiu, porque a gente esperava pelo menos chegamos a 42 mil usuários no Brasil, e vamos apostar no modelo premium. O que é que significa o modelo premium? A gente cobrava 25 centavos por aluno por mês. Então, muito bom, né? Uma bala de chiclete. Ninguém quis. Aí disse, não, paciência. Como a gente nasceu na universidade, a gente já tinha feito spin-off, o projeto voltou para a universidade em 2014, e ele tem mais conexões com essas políticas mundiais de educação aberta. A gente projetou um repositório, né, de objetos de aprendizado para abstrair a complexidade de o professor pegar esse material por ele mesmo, o link, e fazer um embedded, colocar dentro de uma plataforma. Então a gente tem uma curadoria que a gente aproveitou o BIOI, né? O BIOI foi muito útil nesse momento, 800 objetos aqui, e o professor aperta naquele botãozinho ali, aquele botãozinho verde, e aí é o único gesto que ele faz, aperta no botão verde e aparece lá no módulo para os alunos. Se vocês quiserem, vocês podem baixar esse... vai aparecer isso. Isso aqui é a aplicação móvel. Então, dentro do código livre dele, a gente tem 2 modelos de aplicativos. Um deles, que é um aplicativo para Android, que permite ao professor criar conteúdo. Então, ele está andando na rua, viu um guaxinim, ele filma o guaxinim, quando ele solta o filme, aí já disparou lá no ambiente virtual, privado, para os seus alunos. Usamos muitas estratégias de visualização, isso aqui é uma delas, isso aqui é a representação de 3 variáveis de comportamento humano para simplificar o trabalho do tutor. Então a gente fez muita observação do trabalho do tutor nos cursos à distância da Federal Rural, tem muita coisa acontecendo na educação à distância, e aqui eu tenho o tutor, em 15 segundos ele olha isso aqui e sabe, pela cor, a participação, não, pelo tamanho do retângulo, a participação, e pela cor, as notas que o aluno vem acumulando até aquele ponto. Então, por inspeção, você em 15 segundos toma ciência e como uma turma de 50 pessoas está e quem são as pessoas que estão dando mais trabalho. Então, esse é o tipo de solução que a área de design aplicado a design de sistemas de informação e aprendizado pode dar. Pronto, esses aqui são os códigos, vocês podem baixar o código. E por que eu estou apresentando isso? Vocês estão começando a especialização, certo? Então, se vocês voltam para a região norte, vocês podem pedir para que o secretário municipal ou as universidades de vocês baixem e vocês vão utilizar plataformas projetadas para as condições brasileiras. Né? Porque a gente sabe que os fóruns de Moodle, por exemplo, continuam com a mesma estrutura. Então, por isso que quando você marca um fórum lá com seus alunos, quase não aparece ninguém, etc. Porque o esforço para participar dessas sessões é muito complicado. Muito bem, aqui está o endereço. Finalmente apareceu aqui. Bom, e aí, um outro aluno, aí já estava um pouco mais velho e tal, mas também com um espírito muito jovial, Bruno, o nome dele, hoje ele é professor em Mossoró. Aí o Bruno disse assim, eu quero criar uma rede social que aluno tem o mesmo poder de professor. Eu disse, pô, legal, vamos fazer. Então, não, eu confesso, eu fui um pouco resistente à ideia, e ele trouxe umas fundamentações muito interessantes da Espanha, uma corrente chamada de aprendizado invisível, de um cara chamado Christian Cobo. Aí eu comecei a ler o livro e disse assim, puxa, não faz sentido isso. E aí,
os movimentos de aprendizado informal, etc. Eu disse assim, ok, vamos pensar completamente diferente. E a hipótese de design do Yubi é o seguinte: e se não existir sala de aula? Existem pelo menos duas correntes pelo mundo, uma da Unesco e outra que corre por fora, que fala de cidades que aprendem. Vocês devem saber muito bem desses movimentos, né? Teve um congresso em Córdoba, há uns 2 anos atrás e tal. E tem na Unesco, já teve a 3ª edição, que foi em setembro do ano passado, que é o Learning Cities, certo? É o congresso da Unesco. Muito bem, a hipótese aqui é, e se eu usar a cidade como ambiente de aprendizado? E aí eu peço para que as pessoas vão para aquele ponto, e naquele ponto eu coloco o conteúdo. Foi isso que a gente fez. Então a gente criou uma arquitetura, essa arquitetura recebeu recentemente também financiamento do MEC, capital da UAB, né? E essa arquitetura, ela coordena a localização das pessoas e faz sugestões de conteúdo de pessoas, etc. A gente espalha desafios na cidade, né? E a partir do comportamento que as pessoas vão deixando naquela arquitetura, naquele servidor, a gente vai conseguindo recomendar para ele coisas, conteúdos, né? Amigos, atividades, desafios, etc. E eles podem colaborar. Então a gente fez um experimento em premiar, então uma estratégia de gamificação também para todo mundo ficar feliz. Até o Waze tem, né? Então, esse aqui é um protocolo de uma situação de aprendizado ubíqua. Né? Então, uma pessoa em determinado momento, em determinado lugar da cidade, recebeu um determinado conteúdo, conversou com alguém e foi para a esquina. O que é que eu faço? Tá certo? Então, a quantidade de triggers, de experiências que você pode proporcionar é muito grande. Tá certo? E aí, a gente fez vários experimentos em Mossoró, fizemos experimentos em Petrolina e Juazeiro. Recomendo, tem uma carne de bode maravilhosa. Isso aqui é um resultado do protocolo de colaboração nesse ambiente de cidade, mediado por uma plataforma que não tem interface na web, tá certo? É só um aplicativo, tá certo? 4 semanas depois, a gente tem um log disso e a gente vai analisando como pequenos grupos e um grande grupo vai utilizando, certo? Então aqui é a hipótese de você imaginar, olha, eu posso criar uma situação de aprendizado, como é que eu coordeno experiências fora da sala de aula, tá? Que aí é o papel da gente, tá certo? A gente sabe que a sala de aula, aqui eu já estava convencido, não adianta projetar coisas para a sala de aula e reforçar um modelo desinteressante, tá certo? Então, como é que a gente dá um passo e cria coisas fora? Recentemente a gente criou uma ferramenta de autoria, né? A gente vai apresentar em Brasília no começo de dezembro, vai ter uma feira lá da UAB, CAPES. E aqui o professor, ele faz o design educacional da situação ubíqua, geolocalizada, etc. E a gente está mandando uma aluna para a Finlândia, e é o 3º experimento que a gente está fazendo, que é trabalhando com conteúdo não formal, totalmente informal. O que é que eu imagino um cidadão de uma cidade, um cidadão, e o quanto ele sabe sobre si e a história do lugar onde ele vive. Imagine ele se desenvolver. Imagine você entregar para ele conteúdo sobre a cidade dele e observar o desenvolvimento e o impacto no desenvolvimento desse cidadão, da consciência cidadã. A gente chama isso de Heritage Education, a educação patrimonial. Né? E o desenvolvimento não é o desenvolvimento do aluno aprendendo linguagem ou história enquanto matéria, mas é o desenvolvimento dele enquanto cidadão. Certo? Então a gente está a 1/3 do paraíso. Então, daqui mais algum tempo a gente vai ter os resultados desse experimento. E recentemente, isso aqui foi eu comecei a entender que sistemas muito grandes, eles não fazem solução. Nem você consegue terminar ele um dia, nem você consegue convencer pessoas a utilizarem sistemas muito grandes. Então, tecnologia educacional, acho que pegam, por exemplo, a gente vê startups mundo afora, geralmente fazem coisas bem específicas. O Remind, ele resolve a comunicação das famílias com as escolas, etc. Aí eu estava dando aula de software educativo e eu disse assim, rapaz, olha, tem que pegar uma coisa bem específica. Eu disse, por exemplo, por exemplo, planejar. Isso a gente começou há 4 anos atrás, mas a gente nunca teve grupos de alunos, rodou em 3 disciplinas na graduação até que a gente conseguisse criar um grupo que quisesse fazer. A literatura mostra que se o professor
planejar, o impacto dele é grande. Se ele colaborar, melhor ainda, só que ele planeja pouco no Brasil. E aí a gente caiu no campo para analisar de uma forma quase que antropológica, né, a atividade de planejamento do professor, identificando os artefatos que ele utiliza, a comunicação, etc. E a partir daí a gente começou a projetar um ambiente para apoiar o professor a fazer o planejamento, certo? Isso está nascendo. Não é a primeira versão, uma segunda versão, uma terceira versão, e aí começou a ficar divertido. E a gente começou a imaginar uma plataforma entendendo o significado do planejamento para o professor. O professor quer ser reconhecido, né? Então, se eu planejo e deixo ali naquele papel, ninguém vai saber. Então, essa plataforma vai valorizar o autor professor, certo? E colocar ele como um professor autor, né? E aqui a gente criou uma ideia, não é plano de aula, é um kit de aula. Ele coloca lá, ele pode dizer quais são os modelos de plano de aula, colocar os REAs ou os filmes que ele produzir. E aqui é um mix de LinkedIn, que a gente quer promover o ego, tá certo? Todo mundo tem ego, id, tá certo? Mas aí o id vocês se viram, a gente vai promover o ego aqui. O super ego, na verdade, que é o que segura a onda. E aí, a hipótese aqui é que o professor precisa ser valorizado e precisa ser recompensado. Então aqui eu vou falar uma heresia. O professor pode vender seus kits de aula aqui, tá certo? E com isso ser recompensado pelo seu trabalho. Isso já tem pelo menos umas 3 plataformas no mundo que a gente está analisando, Chalk, Teachers Pay Teachers, etc. E a gente está tropicalizando essa noção, mas a partir de uma leitura antropológica dessa profissão. Semana passada eu estava representando a nossa comunidade no congresso da ABED, da Educação à Distância, tá certo? Que a nossa comunidade criou um evento. Nós invadimos a praia da ABED em Floripa, tá certo? Com um evento chamado Wave. E eu tive o prazer de conhecer uma figura. Esse cara chama-se John Bergman, que é professor do ensino médio nos Estados Unidos, professor de Química. E, caso vocês não saibam, ele foi o cara que inventou a expressão Flipped Learning. Certo? E o Flipped Learning é a mudança de postura do professor. E eu colaborei recentemente com uma tese de doutorado na arquitetura, e como a gente falou lá no começo, o danado do imperador Frederick, lá da Prússia, tá certo? Inventou sala de aula, e aí tem uma pessoa em Maceió, tá certo? Criando um novo modelo de sala de aula, né? Que é a professora Thaísa. A professora Thaísa é essa aqui, né? E ela fez uma tese de doutorado em design, só que ela é arquiteta. Eu tive a honra de participar do trabalho dela, e eu vou deixar depois o link, mas eu queria, em 5 minutos só para a gente começar. Nesse vídeo ela mostra como fazer uma modificação da arquitetura da sala de aula para tornar ele mais plástico, etc. Acho que fica mais rápido se eu mostrar só aqui a imagem para terminar. Isso aqui imagina isso aqui é uma escola pública, 2 salas que eram conjugadas. Aí o que ela fez? Ela tirou a parede do meio, modificou o mobiliário, colocou o banheiro aqui, tá certo? No lugar, colocou uma varandinha, e no vídeo ela demonstra como criar 5 ou 6 formas diferentes de configuração para que dentro da mesma caixinha você consiga tornar para o professor mais viável fazer o Flipped Learning. Aí depois você vê o vídeo, que aí vai lá. Ok, esse aqui vai, pronto. Aí eu volto àquela minha apresentação, né? Eu sou servidor, então aproveito que esse aqui é meu cartão, fico à disposição de vocês.